igual eu citei anteriormente, a gente tem que preocupar com a amostra, né? A fase móvel e a minha fase estacionária, né? Essas relações que ocorrem entre elas que vai gerar aí um mecanismo de separação, né? Os analistas componentes da mistura, fase estacionária e fase móvel, né? A separação é obtida, né? Através dessas interações diferenciadas que ocorrem entre esses três fatores aí, amostra, fase móvel, fase estacionária. Interações diferentes originam velocidades de migrações diferentes. É isso que eu expliquei para vocês anteriormente, falando da migração diferencial. É isso que aconteceu lá com o experimento lá do Twelfth, né? Então, os modos de separação, igual eu citei aqueles importantes, agora a gente vai tratar cada um aqui, mostrar para vocês como é que ocorre. A cromatografia de adsorção, né, que ocorre entre um sólido e um líquido. Cromatografia de partição, né, que é um líquido-líquido. Cromatografia de troca iônica e cromatografia de exclusão de tamanho. Tá? Então, são esses modos que são importantes aí para ocorrer a separação cromatográfica. Então, o método lá, né, é o modo de cromatografia de adsorção sólido-líquido. A interação deve-se a forças eletrostáticas envolvendo processos de sorção e desorção. Né? Então, eu tenho aqui a minha fase polar, eu tenho um fluxo, né? Então, aqueles compostos que são polares vai ter uma interação maior com a minha fase estacionária, né? Então, aqueles que não obtiverem, né, tiverem essa interação maior com a minha fase estacionária, eles vão ser o quê? Eles vão ser conduzidos aí passando mais rapidamente pela coluna, né? E vai chegar aí com um tempo de retenção menor aí ao meu detector, né? Solutos e fase móvel são atraídos pelos sítios polares da minha fase estacionária, né? Então, são esses sítios polares que vai atrair essas moléculas polares, né? As apolares vai ter interações, mas são quase que não ocorrem, né? Então, eles vão continuar aí tendo uma interação maior com a minha fase móvel, né? Se as atrações em soluto e a fase diferem, é possível a separação. Quanto maior a dissorção do soluto, né, do composto que estão analisando, mais lentamente ela se deslocará através da coluna. Né? Então, se ela tem uma interação maior com a minha fase estacionária, a tendência é ela ficar aí grudada, né? Grudada não usa esse termo grudado em cromatografia, porque quase tudo nunca vai ficar grudado, né? Com o tempo ele vai sair, vai perder esse equilíbrio e vai sair aí em alguma corrida, né? Isso vai depender muito do tempo. A cromatografia de partição, né? Ocorre através de interações, né? De equilíbrio de partição, solubilidade, entre duas fases líquidas, né? Então eu tenho compostos que está parcialmente ligados a um sólido, né? Então eu tenho aquela membrana ali que eu chamo líquido-líquido. Então os meus analistas de interesse, junto com a fase móvel, vão passar por essa membrana, né, que está parcialmente ligada a um sólido, que é um sólido de suporte da minha coluna. Então, aí vai ocorrer algumas interações entre o líquido da fase móvel que está arrastando o meu soluto, né, que é o meu analito, passando aí através da minha fase estacionária. Né? A fase estacionária é um líquido que recobre um suporte sólido, né, que eu expliquei agora para vocês. A separação, diferença de solubilidade do soluto entre fase móvel e estacionária. A fase normal, né, se eu for usar a fase normal ou fase reversa, o que vai mudar é a polaridade. Né? A fase estacionária é polar para a fase normal e fase reserva, ela é apolar. Então tem essa modificação aí da polaridade que vai ditar aí se minha fase é normal ou fase reversa. Tá? A gente vai ver logo em seguida uma explicação do que vem ser essa fase normal, né? Que a tradução correta seria fase comum ou convencional, né? Mas aí os livros tratam como fase normal. E a fase reversa aí, que aí é muito utilizada aí usando uma coluna C18, né? Que tem uma fase estacionária bem apolar, ok? Então a gente vai ver em seguida aí essas explicações de fase normal e reversa. Cromatografia de troca iônica, né? O nome já diz, interação desse equilíbrio de troca iônica. Então vai depender muito aí dos íons, né? Íons semelhantes vão atrair, íons contrários vão se repelir. Então isso aí vai ter equilíbrio, interações que vão diferenciar aí essas velocidades, essas migrações
no decorrer da corrida cromatográfica, né? E isso então vai gerar o quê? Os picos cromatográficos e gerando assim a separação aí através desse equilíbrio de troca iônica, né, dos íons, né? A fase móvel é usado tampões, né, que você tem que manter o equilíbrio aí da sua fase móvel, né? Então a gente usa tampões, deixar o pH sempre fixo para não ter essas modificações do meio, porque se você modificar o meio, você vai mudar interações e essas interações é diferenciar aí na separação cromatográfica, né? Então aqui tem a fase estacionária, material que troca íons, né? Geralmente é uma resina. A separação e eluição, força de interação entre os íons da amostra e os sítios ativos da resina, né? Então ocorre dessa maneira. Então aqui fortemente catiônicas sulfônicos, aniônicas amina, né? Fracamente catiônicas carboxílico, fracamente aniônicas amina, né? Então aí são algumas exemplos aí de fase estacionária, né? A cromatografia por exclusão molecular, né? O nome já diz, é molecular, exclusão molecular, então é pelo tamanho, né? Ou permeação em gel, pode usar esses dois nomes. Então a gente tem um gel como fase estacionária, a minha amostra vai passar por esse gel, né? Amostras pequenas vão ficar retidas, né, em poros pequenos, enquanto moléculas grandes, né, vão passar aí, vão ser arrastadas aí pela minha fase móvel, né, chegando aí com um tempo de retenção menor ao meu detector. Então é isso que acontece, a exclusão molecular, né, como é que é feita a separação. É por tamanho mesmo, né? Então a gente tem os poros do gel e esses poros aí que vão fazer essas separações, né? Tamanho da molécula, tal, é o que está na lâmina. E aí eu entro nas fases estacionárias, né? Isso é importante a gente entender um pouco, porque são essas duas cromatografias aí que são as mais utilizadas, né? Eu posso falar que a mais utilizada é a de fase reversa, né? Essa de fase normal, ela é muito utilizada para separar isômeros, né? Ela é mais efetiva para separações de isômeros, né? Foi o jeito cromatográfico que descobriu aí a cromatografia, né? Que foi o experimento lá em 1913 do Welch, lá usando um composto polar como fase estacionária e um hidrocarboneto como fase móvel, né? O nome normal foi estabelecido aí com o tempo na literatura, mas traduzindo lá no livro de Snyder, vocês vão ver que é uma cromatografia de fase convencional, comum, né? Clássica, que ele chama. Então, na hora de traduzir aí, que os livros abordaram o normal e isso pegou e ficou definido como fase normal e fase reversa. A classificação é baseada na natureza da fase móvel, né, e da fase estacionária, tá? Mas principalmente da fase móvel, né? Cromatografia de fase normal, para ela ocorrer a fase móvel tem que ser apolar, né? E a fase estacionária polar, que é o caso da sílica alumina, lá que foi feita no experimento da descoberta. Aqui, hexano, isooctano, então aí tem vários compostos, vários hidrocarbonetos aí que podem ser usados como fase apolar. Ela é muito utilizada para separações de extratos, tá? Então o pessoal usa a cromatografia de fase normal aí para a fragmentações, né? Para fragmentações de extrato e esses extratos que são analisados, tá? É muito utilizado aí como sempre preparativa, né? Para análise posterior a um HPLC ou um GC acoplado à massa, né? Para identificação. E a cromatografia de fase reversa tem que ser a fase móvel é polar, né? Aí a gente usa metanol, água como fase móvel, às vezes a gente também usa acetonitrila, que vai ser utilizada aí para a fase móvel. Fase estacionária apolar, né? Aí eu coloquei dois exemplos, C8 e C18. Então são compostos aí apolares de cadeias carbônicas de 8 e 18 carbonos, né? Temos cadeias a partir de C1 até C30, tá? Hoje em dia, então tem esses compostos que estão ligados, né, ao meu suporte lá e formando aquela película, aquela membrana que vai ocorrer as separações, né? Assim, a cromatografia de fase normal era uma adsorção, né, que o composto ele é
ligado na superfície, né, pelo grau de polaridade, né, que a gente viu lá na lâmina anterior, e a cromatografia de fase reversa aí, que a gente chama de partição, né, que fica quimicamente ligado, né, que ocorre aí é uma interação e não uma ligação química, né, que ocorre aí entre um líquido sólido, né, e a dissorção ocorre aí entre líquido e sólido, né. Então a fase normal, igual foi mostrado para vocês, ela é constituída principalmente de compostos polares, né? Então a fase estacionária tem que ser polar. Então aqui é uma imagem amplificada, né, da partícula, como que está ligado na coluna. Então é uma molécula bem polar, então vai ter as interações entre os seus sítios lá, com moléculas polares e fazendo aí as ligações. Então a fase móvel em relação à força de eluição, ela é baixa quando se usa hexano, média quando se usa cloroformo, forte quando usa isopropanol e metanol, né? Então a retenção aumenta com o aumento da polaridade dos solutos. Então quanto maior for a polaridade do composto, maior vai ser a retenção nele pela fase estacionária, né? Então ele vai ter uma ligação maior aí com a sua fase estacionária, né? Então picos, a maioria das vezes essa cromatografia em fase normal vai gerar picos bem assimétricos, né? Aí temos ácidos, bases que vai formar aí essa assimetria dos picos, né? Então a fase normal, aqui alguns exemplos, isso aqui é interessante que quando se utiliza o sílica gel derivatizado com grupos polares, né, como grupos fenil, ciano, amino ou não álcools, tais fases estacionárias podem ser utilizadas também para cromatografia de um modo normal ou em fase reversa. Isso vai depender da polaridade da sua fase móvel. Tá? Se você tem uma fase móvel mais polar do que a minha fase estacionária, você está usando o modo reverso, né? Apesar da minha fase estacionária ser um composto polar, mas o composto que eu estou usando como fase móvel, ele é mais polar do que aquele composto que está usando aí com a fase estacionária. Então esses outros grupos aqui, eles também podem ser utilizados aí para a fase reversa. E os grupos fenil aqui, como quando a gente tem grupos ligados, né, e são aromáticos, né? Aí lembrando um pouco lá de química orgânica, né? Compostos aromáticos, né? Com as ligações pis conjugadas aí no anel aromático de 6. A gente tem uma fase estacionária que ela vai ser propícia aí para separar compostos, né, aromáticos, vai ter uma interação maior aí. Então a gente vai ver todas essas questões de escolha aí da minha fase estacionária quando a gente está utilizando aí fase reversa. Então, aqui é um exemplo quando a gente tem compostos, né, ligados aí à minha fase estacionária, né? Então, aqui é só um explicativo de como ocorre a separação em fase normal, né? A gente tem um analito, né, fase estacionária polar. Então, aqueles compostos que são substâncias apolares vai ter um tempo de retenção menor, né? Vai chegar com uma facilidade maior ao detector, então vai ter uma eluição maior. E substâncias polares aí são aquelas que vão ficando ligadas aí com a fase estacionária, né? Então elas vão ter um tempo de retenção maior, né? Elas vão chegar com um tempo maior ao detector, né? Aí aqui a explicação, elui primeiro as substâncias apolares, depois as substâncias polares, né? Substâncias insolúveis em água, né? Óleos, gorduras, lipídios. E essa técnica de fase normal é muito usada aí para a separação de isômeros. Então aqui é só uma explicação de como ocorre a eluição, né, de apolar para polar. Então tem um composto 1, 2, 3. Aqui os compostos, né? O 1 aqui eu tenho um composto altamente apolar em relação ao 3, pelo composto ele também é apolar, mas ele aqui tem uma apolaridade maior, né? Então ele vai ser um composto que vai ter um tempo de tensão menor. Então aqui são vários exemplos aí mudando os compostos e a gente pode observar quanto maior a polaridade do composto, maior é o tempo de retenção que ele fica retido aí pela minha fase estacionária. Então isso daí é o princípio de separação por fase normal. Então aqui algumas características, vantagens e desvantagens da fase normal, versatilidade da mudança de seletividade alterando a fase móvel e estacionária, amostras iônicas são de difícil separação, colunas estáveis, né?
quando se utiliza solventes não aquosos, então ela tem uma estabilidade maior do que da fase reversa. E isso é importante eu lembrar com vocês aqui, quando a gente vai trabalhar com cromatografia em fase normal, o equilíbrio, né, a estabilidade da coluna, ela tem um tempo para que ocorra bem maior do que uma de fase reversa. Então a gente tem horas e horas aí para ocorrer esse equilíbrio para começar as análises cromatográficas. Tá? Controle da força de eluição é uma desvantagem. Uma grande variedade de substâncias orgânicas são mais solúveis nos solventes usados em fase normal. Né? Pior resolução, essa é a grande desvantagem. Tá? Então a gente não tem sempre uma seletividade e uma resolução muito boa. Né? Isso ocorre, principalmente, a grande vantagem ocorre quando a gente está trabalhando com isômeros, tá? Um decréscimo aí da pressão menor devido à baixa viscosidade dos solventes, né? Que a gente trabalha aí como fase móvel compostos apolares, tem uma viscosidade menor, então isso vai acarretar aí uma pressão menor, né? De trabalho. Isso aí vai favorecer aí na separação. Ponto de ebulição, não gosto de usar o termo, mas ficou aqui, temperatura de ebulição reduzida pode gerar bolhas. Né? É um sistema que pode gerar muitas bolhas, e essas bolhas podem gerar aí picos fantasmas na corrida cromatográfica. A gente não vai ficar entrando em detalhes aqui nesse momento. É útil para amostras que possam decompor em soluções aquosas, alto custo de sorventes orgânicos. Né? Então, a gente tem um custo elevado aí da fase móvel. Então, isso daí é uma desvantagem. Tá? Agora, falando um pouco dessa fase reversa, é uma fase estacionária, né, de baixa polaridade, né? Então, é uma fase altamente apolar. Igual eu falei, a gente já tem aqui C2 até C18, mas já tem colunas de C1 até C30, tá? Então, a gente tem a sílica, e na sílica está ligada aí ao meu líquido, né, que está particionado no meu sólido, né, o meu suporte sólido. Então a gente tem aí uma separação líquido-líquido e um sólido aí que é o suporte, né? Representação esquemática aqui de como é o visual aí dentro de uma coluna, né? O mecanismo de interação, né, ocorre aí pela reações de Van der Waals, né, de polo induzido, induzido e de polo induzido, interações de ligações de hidrogênio com o hidrogênio. Isso pode acontecer quando a gente tem a minha fase também é um composto polar, mas porém a minha fase móvel é muito mais polar, então aí a gente pode ter essas ligações residuais aí de ligações de hidrogênio, tá? Então aqui um exemplo importante e interessante da gente observar e como é que é a escolha da minha fase estacionária, né? Então isso vai depender muito aí de que você está querendo analisar. A mais utilizada aí é a C18, né? Não é questão de custo, porque as outras aqui têm um custo semelhante, é porque a maioria dos trabalhos aí que são utilizados, né, na literatura aí usa essa C18. Porém, igual eu falei, a gente tem um bifenil, uma C18, fluorofenil, C8, fenilhexil, um ciano, né, que é um grupo polar, mas ele é menos polar do que a minha fase móvel, então ele pode usar aí como um suporte para a fase estacionária, né? Então ele vai ser considerado em fase reversa. Então aqui a gente vai depender do analito que estamos analisando, né? Se eu vou trabalhar com grupos, né, de alta apolaridade, então seria interessante trabalhar com uma C18. Se for complexos compostos, né, alifáticos, né, de cadeia aberta longa, então seria ideal trabalhar com a C18. Se a gente trabalha aí com compostos aromáticos, seria interessante a gente trabalhar com bifenil, ou se não um fluorofenil. Então aí vai depender muito do analito que você está analisando para a escolha aí da sua fase estacionária, né? Isso aqui também responde aquela pergunta que a Maria fez em relação aos compostos coeluídos. Se eu tenho compostos aí com essas características, eu posso também mudar essa fase estacionária e ter uma boa separação aí desses compostos aromáticos ou não aromáticos, vai depender aí do seu analito, tá? Então isso aí responde também lá a troca, que a maioria das vezes eu levo como a última alternativa é a troca da minha fase estacionária, tá? Então, na verdade, eu tento trabalhar sempre
Eu trabalho lá no NCT ou em outros laboratórios que eu já fiz parcerias aí, a gente tenta trabalhar com aquilo que a gente tem disponível, tá? No momento. Então, a gente trabalha em cima disso, tá? A fase reversa, aí eu trouxe aqui para mostrar a C18, né, que é a mais utilizada, é uma aplicação universal, né? 70% das aplicações da literatura é usando uma C18. Depois eu vou mostrar um dado interessante que eu busquei lá no site Direct em relação à cromatografia, né? Principalmente aí o HPLC, que representa esses 70% aí em relação à literatura. Permite análise desde substâncias hidrossolúveis ou iônicas até substâncias lipofílicas, né? Então, aí tem todas essas características que são aplicadas aí usando essa fase reversa C18, ok? Vantagens: equilíbrio rápido, menor absorção irreversível, né? Quer dizer que vai ter essa menor absorção aí desses compostos que vão ficar retidos na coluna. A água não influi na reprodutibilidade do método. Os sítios de absorção são mais homogêneos, né? A compactação lá da formação da fase estacionária é mais compacta, né, e homogênea. A eluição em gradiente é facilitada, né? A gente consegue trabalhar com o gradiente, então a gente não fica só num processo isocrático. A gente consegue trabalhar aí e melhorar essa resolução, essa separação, trabalhando em modo gradiente com esse tipo de coluna, né? Então, as características, igual já foi dito, a fase móvel fraco é a água, a forte é o metanócido, nitrila, tetrohidrofurano, né, que são os mais utilizados como solvente B. O solvente B aqui é o mais forte, tá? Isso é padrão, isso é padronizado pelo software do equipamento, tá? Você pode inverter, mas aí você vai mudar o raciocínio lá do software no equipamento, ok? Algumas características, um grupo fenil, octadecil, as ligações como ocorre, solventes mais comuns, água, nitrilo, metanol, ordem de eluição, né, crescente, vai sair os polares, depois os apolares. A mesma ideia lá do apolar, só vai mudar a diferença aqui na eluição, né? Agora os polares vão chegar com o tempo de retenção menor no meu detector. A simetria aí é bem semelhante também à fase normal, né? Então aqui é aquela mesma figura, agora mudando a polaridade, então aqui compostos mais apolares vai ficar mais retidos, né? E ocasionando assim a separação aí de acordo com a afinidade e a interação entre o meu analita e a fase estacionária, né? Aplicações dessas fases, né? A C4-butil, separação de peptídeos e proteínas. A C8, octil, solutos poucos ou altamente polares, peptídeos, pequenas proteínas, esteróides, nucleosídeos, fármacos polares e etc. Então, a maioria dos fármacos aí é trabalhado com C8 e C18, né? Isso aqui também reflete bastante, se eu usar uma C18 vai separar mais compostos apolares ou polares, nem sempre está mostrando isso, né? O que vai mudar aí é só a velocidade, a separação vai ser igual, a resolução e seletividade vai ser bem semelhantes. A C18 solutos apolares ou moderadamente polares, ácidos graxos, glicerídeos, hidrocarbonetos aromáticos, polinucleares. Eu aconselho usar grupos fenil ligado a um C18, que vai melhorar bastante aí a resolução e a seletividade. Compostos moderadamente polares, né? Quando temos os grupos bifenil, ou se não fenil, grupo cianonitrila, né? Que fase normal ou fase reversa, né? E grupos aminas aí, né? Isso a gente vê muito. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação que é o carbamate de etila em alimentos ou até mesmo em bebidas, né? A gente precisa fazer uma derivatização para ocorrer a separação e a detecção. Agora eu vou mostrar alguns itens aí dos equipamentos, né? Então a gente começa com as bombas, né? A função é movimentar o solvente ou analito pelo sistema da coluna até o detector. Então a gente tem que ter essa velocidade controlada e bem homogênea aí para que ocorra a separação de maneira perfeita aí e sem ter alguns interferentes em relação à fase móvel no decorrer da coluna, né? Então a velocidade de fluxo pode ter essas variações, a pressão, né?
a ideia é ter um fluxo aí reprodutivo, né, para cada coluna. Então a gente vai ter aí uma homogeneização dessa corrida cromatográfica. Então tem a câmara de pistão, né, como é que ocorre. Bomba ideal ter as seguintes características: compatibilidade com o solvente, fluxo constante, facilidade na substituição de peças, baixo volume morto para evitar ou minimizar os problemas quando trocados o solvente, né? Então isso aí são todas características aí relativamente positivos aí que a gente tem que ter os cuidados aí com as bombas cromatográficas, né? A fase móvel são solventes puros ou misturados, né? Então tem que ter um grau de pureza muito alto, senão a gente vai ter interferentes aí na corrida cromatográfica, né? A eluição, igual eu falei, pode ser isocrática ou como gradiente, né? A isocrática é quando a separação é feita utilizando um único solvente, né, na composição constante. Então a gente não tem uma modificação da minha fase B, a gente vai ter só uma fase e essa fase vai ser toda a corrida cromatográfica. O gradiente de eluição aí, quando a gente tem aí coeluição de picos, a gente vai trabalhar em cima aí dessa coeluição, mudando aí principalmente a fase mais forte, né, que no caso seria a fase B, a minha fase orgânica, para que ocorra aí uma separação. Isso falando de cromatografia em fase reversa, tá? Então, a eluição com gradiente produz efeitos similares ao produzido pela programação de temperatura na GC, né? Isso mostra que a grande a proximidade das duas técnicas, né? Cromatografia líquida e gasosa. A gasosa, a gente tem aí a separação mudando diferentes temperaturas, aqui a gente muda o gradiente aí em relação à fase B, né? Então, aqui é a eluição com gradiente, né? Então, só foi feito um gradiente, um aumento da concentração de B, ocasionando aí a separação aí dos compostos, né, em relação ao que estava sendo analisado, né, que são os aminoácidos aqui, ocorrendo aí por gradiente.